pessoal, tudo bom? Agora a gente vai iniciar uma série de vídeos para trabalhar a geometria, que é um assunto que a gente ainda não viu e ele é bastante importante. Então eu vou começar com algumas noções básicas, bem rapidamente, só para a gente começar do mesmo ponto, todo mundo alinhado. E a partir daí eu vou começar a desenvolver a noção de ângulos. Então, os conceitos que eu queria passar para vocês aqui no começo. O ponto. Ponto é a unidade mais elementar da geometria. O ponto, ele é, por exemplo, quando você encosta o lápis no papel, ou nesse caso aqui, quando você encosta a caneta, aqui eu encostei uma canetinha no papel, ele marca este ponto. Os pontos, eles são nomeados sempre com letras maiúsculas, então eu vou chamar esse ponto de ponto P. Na geometria, é muito importante que a gente tenha padrões bem definidos. Todo ponto vai ser nomeado com letra maiúscula. Não coloquem letra minúscula. Letra minúscula é para outra coisa. Então, vamos tentar adquirir o hábito de sempre manter o mesmo padrão. Ok? Ponto, letras maiúsculas. A reta. O que é a reta? A reta, ela vai ser um conjunto de pontos que a gente chama de colineares. Colineares significa que eles estão na mesma linha. A reta, ela não possui nem começo nem fim. Eu tracei isso aqui, mas eu não estou definindo aonde ela começa nem aonde ela termina. Isso aqui, a ideia é que ela seja infinita em ambos os sentidos. Nome para retas é sempre com letra minúscula. Então, eu vou chamar essa reta de R. Semirreta. É a mesma ideia de reta, só que pensem que aqui a palavra semi significa metade. Então, o que vai acontecer? Eu desenho uma reta, porém, eu estabeleço um início para ela. Aqui eu marquei que ela é daqui para este lado, para essa direção, para esse sentido do lado direito. Então, aqui eu marco o nome do ponto, por exemplo, O. E aqui eu tenho minha reta, vou chamar outra letra S. Esta é uma semirreta, ela tem início numa origem e nessa outra parte, ela vai infinitamente para, no caso do nosso vídeo, para o lado direito. Segmento de reta. O segmento de reta, como diz aqui a palavra segmento, um segmento é uma parte, é um pedaço. Então, a ideia é que você estabeleça tanto um início quanto um fim para minha reta. Então, se eu tiver uma reta e pegar uma parte, um segmento que tem início e fim, eu vou determinar isso aqui que é o segmento de reta. Vou chamar de A e B os pontos que definem o início e o fim. Agora, ângulo. O que seria um ângulo? Um ângulo, ele é uma região definida por duas semirretas de mesma origem. Ou seja, sempre que eu tiver duas semirretas com a origem sendo o mesmo ponto, claro que as semirretas que são diferentes, elas não podem ser coincidentes, mas elas têm origem no mesmo ponto, isso me mostra uma região que será chamada de ângulo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso desenhar esta semirreta, sei lá, A, com o ponto O de origem, e esta outra semirreta B, também com o mesmo ponto O de origem. O que define o meu ângulo? O meu ângulo, ele é definido
pela região que está compreendida entre essas duas semirretas. Toda essa região, ela é o meu ângulo. Então, a gente marca normalmente na figura o ângulo com esse símbolo e depois existe uma forma de medir o ângulo. Aqui eu estou na parte interior das duas semirretas. Eu também posso pensar no ângulo exterior às semirretas. Então, eu também tenho, além desse ângulo aqui, eu tenho este outro ângulo que dá essa volta aqui, que é toda essa região que tá aqui para fora. Então, tudo isso aqui também é medido por um outro ângulo. Este daqui. Então, aqui, a noção de ângulo, ela é muito associada a uma circunferência. Aqui a gente pode ver que quando eu junto esta parte com esta, eu formo uma circunferência completa. Então, eu tenho o seguinte, uma circunferência, ela tem, isso aqui é uma circunferência, ela tem um centro aqui, e o ângulo que é definido como total de uma circunferência, que é uma volta completa, ele tem a medida de 360 graus. Essa é uma medida muito importante e que vai ser referência para os próximos trabalhos com ângulo. Então, a circunferência, em sua volta completa, possui 360 graus. A gente pode associar o ângulo, que a gente tem aqui um desenho, por exemplo, a duas situações. Por exemplo, se eu tiver um relógio de ponteiro, então eu vou ter aqui. Essa segunda circunferência já não ficou tão bonitinha quanto a primeira, mas como eu não estou fazendo com o instrumento correto, que seria um compasso, ela não está muito bem desenhada. Vamos supor que isso aqui esteja perfeitinho. E que seja um relógio. Então, no relógio eu tenho as marcações. Aqui é o 12, então vamos supor que sejam 4 horas. Eu vou ter o ponteiro das horas aqui e o dos minutos em cima e o das horas apontando para o 4. O relógio, ele tem ponteiros que giram, então eu tenho a noção do ângulo em movimento. Quando eu olhar para ele às 4 horas, ele tem um determinado ângulo aqui. Quando eu olhar para ele, por exemplo, vou fazer de outra cor, às 7 horas, o meu ângulo formado vai ser outro. Tudo bem? Então, aqui eu entendo que este meu vértice, que é o ponto central, ele define um eixo a partir do qual, então, eu tenho um ponto aqui, e a partir disso, eu vou estabelecer um giro. Então, eu marco a posição que eu tenho aqui inicial, por exemplo, um skatista. Ele tá aqui olhando nessa direção. Ele faz um giro com o skate e ele para, por exemplo, olhando nesta direção. Ele fez um giro em torno do seu próprio eixo, não mudou de lugar, e esse giro em torno do próprio eixo estabelece um ângulo. A primeira posição inicial, ele olhava para cá, vou fazer um olhinho, e ele terminou olhando para cá. Esta região que ele girou compreendeu o ângulo do giro. Ah, tá, mas se ele tivesse girado para o outro lado, aí a gente teria outro ângulo. Ok? Se ele girou neste sentido,
que é o sentido horário, eu estabeleço o ângulo azul. Se ele girou em sentido anti-horário, eu estabeleço o ângulo que está de rosa. Essa ideia de giros em relógio, em skate, ele está associado a movimento. E ele tem como peça-chave o eixo de rotação. Mas a gente também pode pensar em ângulos que não são ângulos que têm uma movimentação, são ângulos que a gente desenha, ou enfim, que existem e não se movimentam. Então, por exemplo, se eu pedir uma pizza, normalmente as pizzas que são as grandes, elas vêm divididas em 8 pedaços. Então, quando eu peço uma pizza, cada um dos pedaços, cada fatia, ela tem um ângulo. E provavelmente, como ninguém mediu perfeito o valor desse ângulo, cada pedaço, às vezes a gente vê claramente que vem pedaços de tamanhos diferentes. Ou seja, cada ângulo tem uma medida. Aqui eu tenho um ângulo. Ok? Assim como, por exemplo, quando a gente tem uma rua, por exemplo, aqui é como se fosse uma ruazinha, um cruzamento. O cruzamento entre essas duas ruas, ele vai desenhar um carrinho aqui. Ele vai estabelecer um ângulo. Muitas vezes, este ângulo é um ângulo que tem um nome especial. Nas ruas, quando a gente faz quarteirões bem definidinhos, esse ângulo costuma ser um ângulo especial, que é um ângulo de 90 graus. Mas nem sempre, eu posso ter uma rua diferente. A gente já viu muitas vezes andando por aí que a gente tem ruas que são assim. O desenho não ficou muito bom. Então, aqui, esse meu ângulo, ele não é um ângulo de 90 graus. Então, em geral, as ruas, elas têm ângulo de 90 graus, que são ângulos que a gente diz que formam as perpendiculares. Mas elas podem ter ângulos de outras medidas também. Tanto na pizza, quanto nas ruas e em muitos outros exemplos, essa é uma noção de ângulo que é fixo. Ele não tem uma abertura que se movimenta, como no relógio ou no skate. Os ângulos estão, entre aspas, parados.